Eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas 2:7. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 7. Se você quiser ficar em pé, mas se você não quiser, fique à vontade, tá bom? Lucas 2:7 e depois eu leio Mateus 2:11. Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 7. Todos acharam, amém? Lucas 2:7 diz: E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Agora Mateus 2:11 diz: Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Você pode se sentar, dando glória a Deus nessa noite, amém? Aqui é muito interessante que os dois textos que a gente leu vai narrar sobre o início da vida de Jesus, o nascimento de Jesus. Então, em Lucas 2:7, não é novidade para nós aqui. Você conhece os textos com mais profundidade que eu, provavelmente. Porém, nós entendemos que Lucas 2:7 nos mostra que Jesus nasce em uma manjedoura. Um lugar onde não havia luxo nenhum, um lugar onde não se é muito agradável ter um filho nascendo ali. Todos concordam? Amém. Mas quando eu leio Mateus 2:11, eu vejo que os primeiros presentes que a Bíblia relata que ele recebe é ouro, incenso e mirra. Entenda que, eu não sabia antes que não é exatamente no mesmo momento aqui, mas a Bíblia, eu entendo que toda a passagem de Jesus na terra nos ensina algo necessariamente. Não existe nada em vão, não existe nada aleatório na passagem de Jesus na terra, certo? Então tudo que acontece com ele nos ensina algo. Então não é em vão que Jesus nasce em uma manjedoura, um lugar simples. Eu acho muito interessante a afirmação do Brunão, da Banda Morada, que ele ministrou uma vez, e desde que eu penso nessa frase, fica muito forte em meu coração, que é: meninos querem ser homens, homens querem ser reis, e reis querem ser deuses, mas o único Deus se fez menino. Ele nos ensina algo nessa atitude. O único verdadeiro Deus se humilha ao ponto de ser um menino. Entenda que ele nasce em um lugar simples. Isso precisa nos ensinar sobre a nossa humildade também. Nós precisamos aprender com isso aqui primeiramente. Só que eu acho muito interessante que Jesus nasce em um lugar simples, um lugar sem luxo, um lugar sem nenhuma coisa super interessante. Porém, o que ele recebe é o melhor. Aqui também é muito importante para eu aprender a minha relação com Jesus. Jesus não está se importando com o lugar. Jesus não está se importando se a igreja está lotada, se é uma igreja chique, se é de luxo, se é uma situação super confortável, se é um som maravilhoso, se nem tem som. Jesus não se importa, mas o que ele quer receber é o seu melhor. Então, muito mais importante que o lugar é o que você vai entregar a Deus. O tema da minha mensagem nessa noite é entregando o melhor a Deus, independente do lugar. É muito interessante que quando eu analiso a situação em que eu estou, uma situação não muito favorável, por exemplo,
eu talvez nesse mês não recebi aquela bênção, não recebi aquela coisa específica, Deus não fez um super reboliço nesse mês aqui, então eu chego num culto e falo, não tem por que adorar então. Se Deus não fez aquilo lá que eu queria, eu não tenho por que adorar, certo? Não, muitas vezes nós agimos assim, muitas vezes eu estou falando de mim, e eu entendo que é muito interessante isso, que quando Deus coloca palavras em meu coração, 99,9999% é para mim, é algo que me confronta, é algo que me transforma constantemente. Então eu posso falar por mim, muitas vezes eu posso chegar, muitas vezes eu já me peguei chegando em um culto, onde eu falo, não, esse culto aqui não está tão interessante aqui, então eu não vou glorificar assim, porque o culto não tenho nenhum motivo específico, assim, Deus fez isso, ou, nossa, esse pregador, não, hoje é só o Pedro que está pregando, por que eu vou adorar? Só que nós não estamos adorando por causa da situação que estamos. Porque quando esse daqui, quando Deus falou isso aqui para mim, eu fiquei uns minutinhos ali em choque ainda com essa. Mas, quando eu dependo da situação e da circunstância, quando eu tenho a coragem de chegar num culto e não entregar a minha melhor adoração a Deus, eu estou dizendo, mesmo que sem perceber, que Deus não merece a minha adoração naquele momento. Só que nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz para nós. Nós adoramos porque Ele é. E eu acho muito interessante quando em Jó 38, versículo 3 ao 5, Deus diz assim: prepare-se como simples homem, vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces na terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Cara, isso aqui é a chave. Isso aqui foi muito confrontador quando Deus me mostrou essa passagem. Porque eu tenho a coragem, muitas vezes, de não entregar o meu melhor em muitos dos meus dias, em muitos dos meus momentos, sendo que só o fato de eu estar aqui nessa noite, de eu poder respirar, de eu poder andar, de qualquer situação da minha vida, é porque Ele primeiro já fez por mim. E é muito interessante entender isso e que essa ficha vire na nossa mente. Nós precisamos entender isso, porque é muito. Já parou para pensar na complexidade do mundo? Isso é só um parênteses aqui, porque eu estava comentando com o Manu ontem sobre esse momento aqui, e aí eu gosto do Manu, que o Manu viaja também junto comigo. Cara, como assim? O mar, olha para o mar. O mar é uma água, ele vem até aqui, e daqui não passa mais. Como assim? Uma piscina você até entende, mas essa não é uma capacidade que nós temos. É algo que só Deus pode fazer. E eu entendo que a chave é porque eu adoro. Eu preciso me fazer essa pergunta e Deus me impulsiona a te fazer essa pergunta nessa noite. Por que você adora? Porque nós muitas vezes, como nessa introdução que eu disse, onde eu vou num culto, não adoro. Onde eu estou numa situação difícil, então eu não adoro aqui, porque Deus ainda não fez. Eu estou num lugar onde eu não estou super feliz e contente, então eu não adoro a Deus. Então por que você adora a Deus? Salmo 115:1 vai nos dizer: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós,
mas sim ao seu nome, por seu amor e por sua fidelidade. Ó, amor e fidelidade não são coisas que Deus faz, é quem Deus é. Ele não vai me amar, Ele é o amor. Ele não será fiel, Ele é fiel. É o que o texto nos diz. E quando eu entendo isso, quando eu entendo isso, nós estamos, a maioria de nós, estamos constantemente vendo na internet, estamos em cultos, estamos uma vida inteira lendo isso, entendendo isso, e mesmo assim nós não entregamos o nosso melhor. Nós precisamos nos entregar e adorar a Deus, porque Ele é. Ele quem faz, é Ele quem pode, é Ele quem nos sustenta e nos fez chegar aqui nessa noite. E se Ele decidir não fazer mais nada para mim daqui até o fim da minha vida, eu ainda devo todo o resto da minha vida de adoração a Ele. Porque a minha adoração não é de acordo com a quantidade de bênçãos que Ele me dá. Daniel 3,15 nos vai mostrar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós conhecemos a história, mas o contexto aqui é que esses 3 jovens adoravam a Deus e não escondiam de ninguém que adoravam a Deus. E Nabucodonosor dá um decreto onde só se poderia adorar a imagem dele naquele momento, e todos eram obrigados a se prostrar diante da estátua de ouro levantada, certo? Porém, eles não se dobram e acabou. Mas quando Nabucodonosor vem e questiona eles, eu acho muito interessante que a resposta deles é: Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Amém? Amém. Nós cremos que Ele pode nos livrar da fornalha, amém? Amém. Vamos continuar lendo. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Deus pode nos livrar? Amém? Deus pode não nos livrar? Amém. E é nesse momento que eu já tenho uma tendência a falar um amém mais baixo na segunda opção. Não, eu adoro independente, mas aquele livre, né? E assim, a realidade, o que eu acredito é que Ele quer sim nos livrar. Ele vai nos livrar. Porém, a nossa confiança não pode ser só se Ele fizer. Esse que é o ponto. Se nós o adorarmos simplesmente pelo que Ele faz, nós ainda não entendemos o quão grande Ele é. Porque quando nós entendemos a grandiosidade, o poder desse nosso Deus, nós confiamos que Ele tem o melhor para nós. 1 Coríntios 2,9 diz: nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós muitas vezes perdemos tanto tempo, porque assim, acho muito importante dizer isso aqui, que o meu gosto é bom. Se Deus escrever, se Deus der um papelzinho na minha mão aqui, falar: Pedro, você vai escrever como vai ser daqui pro resto da sua vida, eu vou ter ideias boas, eu vou fazer uma vida legal, assim, toda uma coisa. Só que eu acho muito interessante que algo que eu posso dar esse exemplo aqui, porque eu fui autorizado a dar esse exemplo aqui.
se eu poderia muito bem passar uma vida inteira escolhendo alguém para criar uma vida, uma família. Poderia muito bem passar uma vida procurando e em algum momento eu acharia alguém. Porém, quando é Deus quem dá, Ele me dá Lara, que é algo completamente maior do que qualquer coisa que eu poderia conquistar. Entende isso? Que enquanto sou eu que posso, enquanto sou eu que quero, eu posso até ter ideias boas, mas Deus tem infinitamente mais para nós. Isso é muito interessante. Deus tem o melhor para nós. O bom é bom? É, mas Ele tem o melhor. Aleluia. Eu ia falar que Ele tem a Lara, mas a Lara é só para mim, amém? Então, eu entendo que adoração não é simplesmente o que eu faço num culto também. Adoração não é simplesmente eu cantar, eu talvez ali falar algumas palavras bonitas, porque Isaías 29:13 diz: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios. Se o versículo acabasse por aqui, estava lindo. Que chique. Olha o que o Senhor está dizendo. O povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios. Que coisa boa, né? Que bênção. Mas agora, se a gente continuar lendo o versículo, diz assim: mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Quando eu faço tudo aqui na frente de vocês, vocês podem olhar e dizer: nossa, esse aí é adorador mesmo, hein? Esse aí é, porque quando eu faço, eu posso fazer. Nós passamos uma vida inteira, eu posso falar por mim, uma vida inteira dentro da igreja. Eu sei como funciona um culto, eu já vi muitas coisas, eu entendo que como funciona um culto. Porém, a minha adoração não pode ser limitada simplesmente a fazer aqui para vocês verem e no meu secreto eu não ter nenhum relacionamento com Deus. Eu não posso adorar a Deus aqui na igreja na frente de todo mundo e ser alguém desonesto na minha vida. Eu não posso adorar a Deus aqui, mostrar que tenho palavras bonitas, tenho coisas super interessantes e tal, mas a minha vida não ser um altar de adoração a Deus. Isso precisa estar no nosso coração, porque se você se aproximar de Deus falando coisas boas, honrar o Senhor com os lábios, mas o coração estiver longe dele, não adianta. Simples assim. Agora, quando eu, na minha simplicidade, na minha incapacidade, na minha falta de talvez experiência para fazer alguma coisa, estou com o coração em Deus, Ele recebe como aroma suave. Então não é por habilidade, não é por qualificação nossa, é por dom dele, é porque o nosso coração está nele e é dele que virá a ousadia. Aleluia, eu não estava achando essa palavra hoje, graças a Deus que tem um mano na minha vida. A ousadia de ser alguém de Deus, alguém que verdadeiramente adora, alguém que verdadeiramente alcança o mundo com a palavra do Senhor. Então, o que é a verdadeira adoração? Colossenses 1, versículo 10 e 11 diz assim: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecido com todo o poder
de acordo com a força da sua glória. Para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Se nós conseguimos ter boas obras, se nós conseguimos fazer coisas boas, é por qualificação do Senhor, é porque o Senhor nos entrega algo. Então, enquanto eu passar a minha vida inteira tentando ser bom, eu não vou conseguir. Agora, quando eu reconheço que eu sou ruim e me entrego ao Senhor, a vontade dele prevalece, eu agrado ao Senhor, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Quando eu entendo a grandiosidade desse Deus, quando eu percebo isso, eu preciso conhecê-lo cada dia mais. O meu coração anseia por conhecer aquele que é o maior, aquele que era e que é, que será eternamente. Eu preciso ler a Bíblia para conhecê-lo. Eu preciso orar para buscá-lo. Eu preciso crescer no conhecimento de Deus e sendo fortificados com todo o poder de acordo com a força da sua glória. Ficar forte. Nós queremos ser fortes. Eu quero ser forte. O meu problema é que eu sou fraco. Então, se eu passar, é a mesma lógica. Se eu passar a minha vida inteira tentando ser forte, tentando provar que eu consigo, tentando fazer, tentando com a minha força, eu vou falhar. Mas quando eu entendo que eu sou fraco, é o que Paulo diz. Quando eu reconheço aos pés do Senhor que eu sou fraco, aí a força dele vem sobre mim. Então eu fico forte, mas não por qualidade minha, é porque a força do poder dele vem sobre mim. Eu preciso disso. Quando eu entendo que o Criador de todas as coisas quer ter um relacionamento comigo, Ele quer me fortalecer, Ele quer operar na minha vida, eu quero o conhecê-lo cada dia mais, eu quero me entregar completamente para que Ele faça o que Ele quiser fazer, da maneira que Ele quiser operar. E se você não quiser guardar na sua memória tudo que eu falei até agora, nada do que eu disse aqui é o Pedro falando, o Senhor me deu tudo isso aqui, eu não tenho capacidade nenhuma, é o Senhor que colocou no meu coração para eu trazer aqui nessa noite, amém? Mas se você que tiver que escolher só uma parte, para você ficar pensando durante a sua semana, durante a sua vida, durante as suas atitudes, é um versículo, então não tem como ser eu. João 3,30. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Nós precisamos nos entregar completamente a Ele, porque é Ele que pode, é Ele que é grande, é Ele que tem toda a força e poder. Nós concordamos com isso. Nós estamos um domingo à noite aqui para cultuar
a Ele, é porque nós entendemos isso. Porém, a minha dificuldade é que eu passo a minha vida inteira tentando ser forte. Eu passo minha vida inteira tentando ser quem cresce. Eu passo minha vida inteira tentando aparecer, tentando ser levantado, me levantar, tentando com as minhas forças fazer algo, quando na verdade o meu coração precisa clamar que o Senhor cresça e que eu diminua. Que em nome de Jesus, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração é essa. Que em nome de Jesus isso nos faça no mínimo pensar. Isso aqui transforma toda a minha linha de pensamento, muitas vezes. Porém, que se você falar que você não precisa ser tão transformado assim, pelo menos pense nisso. O Senhor que fez o céu e a terra, Ele quer operar na sua vida. Então, cabe a nós dar espaço para Ele entrar e dar espaço para Ele operar através de nós. Amém?